Mês de maio, mês das mães, e o Mulher.com hoje dá continuidade à nossa série de entrevistas especiais sobre a gestação. Hoje o assunto é o parto. Parto humanizado, parto natural, parto normal, cesárea. A gente vai entender tudo sobre cada um dos tipos de parto e a gente vai entender um pouquinho sobre a hora do parto. Quem participa conosco num bate-papo muito gostoso e esclarecedor é a ginecologista e obstetra Juliane Lotufo. Mais uma vez, obrigada pela presença, doutora. Obrigada, Tati. Afinal, chegou a hora, né? Chegou o dia. Doutora, quais os exames que devem ser feitos antes do parto? E quais os cuidados que a mulher deve tomar na hora de ir para o hospital para ter o bebê? Bom, os exames normalmente são aqueles que a gente faz no pré-natal, que a gente falou anteriormente, mas quando a mulher entra em trabalho de parto, tem alguns exames que a gente faz na hora que examina, né? Escutar o coração do neném, porque os exames de sangue, teste de coagulograma para ver se não tem risco de hemorragia, isso é tudo feito anteriormente, independente do tipo de parto. Tá. Se é parto normal, se vai ser uma cesárea, a gente já faz. Mas sim exames de monitorização para ver se a frequência cardíaca do feto está normal. Mas os principais mesmo é o que a gente chama de pré-operatório, né? Hemograma, glicemia, coagulograma, um exame de urina, porque independente do tipo de parto, as infecções urinárias são frequentes. Então a gente nunca vai para o hospital sem antes ter pedido um exame de urina, é fundamental. Perfeito. E na hora da mãe sair de casa e se deslocar até o hospital? Nessa hora, a ansiedade é enorme, o nervosismo também. O que a gente não pode esquecer de levar para o hospital, doutora? Então, a gente dá muita risada quando as mães chegam no hospital, porque apesar do grupo de gestantes, elas sempre esquecem alguma coisa. Então, eu sempre falo, faça um checklist, faz uma agendinha. Mas uma coisa que é comum elas esquecerem e ficam loucas é o enfeite de porta. Enfeite de porta, lembrancinha, mas o que é fundamental para você chegar e as coisas serem rápidas no hospital? Se você tem convênio, levar sua carteirinha, levar certidão de casamento, se for casado, porque hoje em dia nos hospitais já tem cartórios. Então, se você esquece de levar a certidão de casamento, você vai ter que ir em casa para registrar o neném, pegar a certidão. Então, tudo isso, se você já leva, vai te poupar trabalho para o pai e para a própria mãe. Então, certidão de casamento, carteirinha do convênio, cartão de pré-natal é fundamental para quem fez o pré-natal certinho, porque chega no hospital, a enfermagem já vai pegar esse cartão de pré-natal, ver tipagem sanguínea, porque às vezes a mãe é negativa, o pai é positivo, então tem que ficar de olho que tipo de sangue é o neném, para ver se a mãe vai ter que tomar vacina, para não ter problema no próximo filho. A roupa, né, a mala da mamãe, a mala do nenê e a mala do pai, né? objetos pessoais, porque o pai, normalmente a mãe esquece, eu sempre falo, faz a mala do marido, porque o marido é o único que está sempre sem nada no hospital. E o que é importante para a mãe, principalmente, você vai ter, independente do tipo de parto, a mulher incha. Então, elas sempre levam um chinelo que fica apertado. Leva sempre um chinelo confortável e que seja maior, porque o pé vai inchar, tem que couber dentro do chinelo. Levar camisolas ou pijamas confortáveis, principalmente porque vai amamentar, então tem que ser roupa que abra fácil. Sutiã de amamentação, aquele que abre, que é mais fácil. A cinta pós-parto, põe na mala também, mas a cinta pode ser colocada até no dia da alta ou até mesmo quando estiver em casa. Tá. O importante são as calcinhas altas, confortáveis, né? Eu ainda prefiro ser sem costuras, porque a mulher está inchadinha, então às vezes a com costura marca. Tá. Né? E as outras coisas o hospital tem, tipo absorvente, toalha de banho, a maioria disso aí os hospitais têm. Então, o que tem que levar é o de higiene pessoal, né? Shampoo, sabonete, escova de dente, as coisas pessoais. Doutora, especialmente para as mães, né, que vão ter o seu primeiro bebê. Quais são os sinais do trabalho de parto? Como ela sabe que chegou a hora? Que chegou a hora. Então, que às vezes é um falso trabalho de parto, né, vai até o hospital ou vai até o consultório e volta. Então, assim, chegou a hora realmente, o que demonstra são as contrações. As contrações, a maioria das pacientes acham que são dolorosas. Tem mulheres que entram em trabalho de parto sem dor, mas a contração existe. O abdômen fica todo duro,
que aí é uma contração, Tá. a barriga endurece, isso vai e volta. Quando chega uma média que nós estamos tendo 3 contrações a cada 10, 5 minutos, está na hora de ir. Porque as contrações começam leve, é como se fosse uma onda. Ela vem, aí é rapidinha. Agora, quando ela dura uns 60 segundos e em média de 3 a cada 5 minutos, está bem próximo, né? Aí tem que ir, mas normalmente, uma outra coisa que acontece, que pode acontecer ou não, é a ruptura de bolsa. Como Então, saber se a bolsa está fissurada ou não, doutora? então, quando é uma ruptura grande, o líquido escorre pela perna, essa mulher percebe rápido. E o líquido amniótico, ele tem um cheiro de água sanitária. Então, esse cheiro é característico. Mas existem mulheres que têm uma ruptura pequena. Essa é difícil de saber, se confunde com xixi. Essas rupturas pequenas, que o líquido vai diminuindo aos pouquinhos, normalmente só é vista no ultrassom. Agora, a ruptura grande não, escorre, mas se a mulher perceber que o abdômen diminuiu e ela diminuiu de peso, pode ser um sinal de bolsa rota. Porque o líquido vai escorrendo, é lógico que o peso da paciente vai diminuir, entendeu? E aí, esse cheiro semelhante à água sanitária... É um dos ele alertas, acontece... tem que avisar, porque é sinal que a bolsa rompeu. Perfeito. Doutora, quanto dura mais ou menos o trabalho de parto? Então, isso é variável. Vou te falar por mim que tive 3 partos normais. Os 3 foram diferentes, um parto nunca igual. A minha primeira filha, eu fiquei 12 horas no trabalho de parto. A minha segunda filha, eu fiquei 4 horas. E o meu filho, o terceiro, chegou nascendo. Não deu tempo ir para o quarto. Eu fui direto para a sala de parto. E nasceu. Rapidinho, não deu tempo de tomar anestesia. Foi um parto natural. As outras 2 foram partos normais, porque eu tomei anestesia. Doutora. Tem muitos tipos de parto, né? A gente vai, inclusive, aí mostrar para você de casa uma relação. Tem o parto normal, o parto natural, a cesárea, o parto humanizado e outros, cócoras. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as características de cada um deles. Olha, todos esses, na verdade, nós temos o parto normal, o parto natural. São diferentes, São né? diferentes. Parto normal e natural. Parto normal e o parto natural, todos são via baixa, sai o neném pela vagina. Tá. Qual é a diferença do parto normal e do parto natural? O parto normal, você faz analgesia, você toma uma anestesia no período que está próximo do neném sair, porque se fizer anestesia muito antes, você corta o trabalho de parto. Agora, no parto natural, não se faz nada. O médico acompanha do jeito que o neném quer vir, a mãe não toma anestesia, certo. Sente toda a dor e o tempo pode durar muito mais porque ela vai acompanhando o ritmo da mãe. Precisa ter uma equipe médica junto, porque se tiver uma urgência tem que ter um pediatra, tudo. E o parto normal não. O parto normal, o médico vai dizendo as contrações, porque você tomou anestesia, a gente fica com a mão no abdômen da mãe, porque nós sentimos uma contração. E, faz força. E no parto natural, não. Ele vai vindo espontâneo, isso pode demorar bastante. Mas tem a história da dor, não se corta, não faz episiotomia. A episiotomia é um corte que a gente dá na região do períneo, né? Para facilitar a expulsão do bebê. Esse corte não é obrigatório, doutora? Olha, esse corte é muito importante, não é obrigatório. Se for um neném pequeno, mas o que esse corte ajuda? Você não ter um problema de bexiga futuramente, você não ter ruptura de períneo, porque essa região, ela cicatriza muito rápido. Então, se a gente corta as camadas certinha, dá ponto. É muito simples depois cicatrizar e a mulher não ter problema para ter relação, a mulher não ter problema de ter o que os antigos falam, de bexiga caída, faz xixi toda hora, o útero está saindo para fora, que é a queda do útero, exatamente. Se você pega um neném grandinho e você não facilitou, a cabeça um pouquinho grande, não facilitou essa saída, você está levando a bexiga, você está levando o períneo, isso fica tudo flácido depois. Então, o corte é super importante, né? E eu te falo, passei por isso 3 vezes, cortei as 3 vezes, não tive uma complicação. Uma hora depois a gente está embaixo do chuveiro tomando banho. O parto normal é bem tranquilo. Tem muitos mitos, né? Entre o parto normal e a cesárea, a mulher tem muito medo do parto normal, mas eu acho, você falou uma coisa importante, você falou de parto humanizado.
Um parto normal, humanizado, a mulher tem coragem de fazer. O que é o parto humanizado? Uma cesárea pode ser humanizada, um parto de cócoras pode ser humanizado. Então, é um conjunto. É você estar segura com seu médico, é você estar com a enfermagem boa, é você estar com o marido do lado. Isso é o parto. A mulher poder fazer as suas escolhas, por exemplo. Eu quero que hoje a mulher pode escolher quem entra na sala, se é o marido, se é a mãe. Pode ser que de repente ela se sinta melhor com a mãe dela. Então, a mãe tem direito a fazer essa escolha, entendeu? Aonde que a gente interfere na escolha, né? Ela tem direito a escolher o tipo de parto dela, desde que não comprometa a saúde dela nem a do bebê. Tá. Então, por exemplo, você tem uma mãe hipertensa e diabética e ela quer fazer um parto normal. Esse aí eu vou dizer para ela, olha, não dá para fazer, a minha indicação é cesárea, porque você pode ter uma complicação, por uma subida de pressão, alteração da glicose durante o trabalho de parto. Mas, normalmente, se a mãe chega e fala assim, eu tenho medo do parto normal, não quero fazer de jeito nenhum, quero fazer a cesárea. Eu tenho que concordar com ela, porque isso é o direito de escolha dela. Então, isso é o parto humanizado. Ela está no hospital que ela escolheu, que ela se sinta bem. Então, qualquer parto é humanizado desde que a parturiente se sinta acolhida, né? Doutora, no caso de gêmeos, o parto normal é recomendável? Ele pode ser feito, depende muito de como a apresentação que o neném esteja, né? Normalmente, quando é um primeiro filho, o ideal é você fazer uma cesárea, porque dependendo do tamanho do bebê, o gemelar, sempre quem sai por último é sofrido, porque ele demora um pouco mais para nascer. Então, agora, quando são bebês muito prematuros, pequenos, é fácil nascer de parto normal porque eles são pequenos e eles trabalham o pulmão bem antes por causa das contrações. Então, o parto normal é até melhor. Mas um gemelar que não está tão prematuro, o ideal é nascer de cesárea, até para facilitar os cuidados depois do pediatra. Perfeito. A gente viu ali uma relação com alguns tipos de parto. A gente falou um pouquinho sobre o parto normal, sobre a cesárea. Em relação às outras possibilidades, doutora? Então, o parto de cócoras, né, que a gente chama o parto das Índias, né, é um parto que facilita, porque é lei da gravidade. Tá. A mulher fica de cócoras e o neném já fica mais fácil sair. Quais são as complicações? Tudo, Tati, depende da indicação. Você tem que ver o tamanho da bacia da paciente, o tamanho, o diâmetro da cabeça do neném, que a gente chama de biparietal. A hora que a mulher está próxima do parto, você toca e a gente vai fazer uma medida em relação da cabeça do bebê em relação à bacia da mãe. Se a gente vê que não passa ali, então não dá para indicar um parto normal ou um parto de cócoras. Mulheres que tenham patologias, mulheres que tenham problema cardíaco, hipertensas, diabéticas, mulheres que tenham placenta de implantação baixa, nem normal, nem de cócoras, né, nem natural. Então, a cesárea é um parto que ele é escolhido quando existe chance de complicação. Então, por exemplo, mulheres que tenham... o que é o descolamento de placenta? Isso é uma patologia grave que quando no ultrassom você tem uma placenta baixa, a gente já fala para a mãe, olha, infelizmente não dá para ser parto normal, vai ser uma cesárea. Aí vocês vão me perguntar, o que é uma implantação baixa da placenta? É quando a placenta está na frente do neném, então o neném está por trás, a placenta está na frente e ela está cobrindo o colo do útero. Então, se você for fazer um parto normal, vai dar hemorragia, o neném pode aspirar. Né? O parto na água também, existem colegas que fazem no hospital, fazem em clínicas, mas a gente sabe dos riscos de complicação, de repente uma aspiração, o neném tem uma pneumonia, tem nenéns que não tem nada. Então, todo tipo de parto é viável, desde que você esteja no local que você tenha para onde correr. Né? Que você tenha um pediatra, que você tenha uma UTI neonatal, que você tenha uma UTI adulto. Então, toda vez que você vai fazer a escolha do local do parto, você tem que pensar em tudo isso. Se eu estiver dentro do hospital, mesmo que seja um parto na água, porque tem hospitais hoje que tem banheira, fazem parto normal no quarto,
Mas por quê? Está dentro de um hospital, se tiver uma complicação com a mãe que tenha que UTI, você não perde tempo. Se um bebê tiver uma dificuldade respiratória, uma falta de oxigenação, você tem um UTI pediátrica.